Olá, eu sou Rodrigo França, este é o Cena TV e hoje vamos falar como o nosso grande ídolo inspira até cantores de ópera, mas não sou eu, claro. E aí, amigos do Cena TV, mais uma vez um programa bem especial para vocês. E assim, a gente sabe que trazer gente que admira o Ayrton Senna e realmente adora a história do Ayrton nas pistas e fora delas é assim, é até um trabalho fácil, né? Não é difícil de achar gente que admira o Ayrton. Mas olha, dessa área aqui eu duvido que vocês conheçam essa história. Eu tô aqui com a Carmen Monarca, obrigado por você ter vindo. Oi, mais querido, uma vez. O prazer é todo meu. E ela, que é cantora lírica, representa o Brasil lá fora em diversos espetáculos, óperas, coisas assim incríveis que a gente vai tentar inclusive mostrar aqui pra vocês. E ela é mega fã do Ayrton Senna. E você fala assim, mas como assim? Eu, por exemplo, na Fórmula 1 eu sei que tem ronco de motor, mas música, ópera, não sabia que tinha muito a ver. Carmen, conta essa história, como é que você então admira tanto o Ayrton Senna assim? O Senna tem a ver com o ser humano. O Senna tem a ver com o ser humano. Pra você ter uma ideia, quando meu marido, eu tava contando isso agora pra uma amiga minha, quando meu marido me ligou, eu tava na Europa, eu tava na Holanda, fazendo show lá, e eu tava no hall de um hotel. Quando ele me ligou e falou assim, eles querem teu depoimento. Eu comecei a chorar copiosamente no hall do hotel e a recepcionista que não me conhecia falou assim, está tudo bem? Eu falei, tá. Eu quase não conseguia falar assim, é uma notícia muito boa. Sensacional. Ele me inspira, sempre me inspirou pelo ser humano que ele é, por ser um incrível porta-bandeira do Brasil, não somente por ser excelente no que fazia e ser o número um sempre, mas por mostrar que você pode ser excelente, por ter sido um dom, ele nasceu com esse dom, por mais que ele tivesse dedicado, e por saber que era um dom, ele dedicou a vida inteira dele para isso, 100%, e ser humilde. Quer dizer, então realmente é completa para todos os heróis, né, digamos assim, aquelas qualidades. Para mim é. Independente da profissão, quer dizer, eu costumo entrevistar muitos pilotos aqui, né, Carmen? Sim. A gente tá sempre no Cena TV, inclusive vocês podem ver os vídeos antigos aqui, você entrevistar, olha lá, canequinha personalizada. Melhor que a canequinha do Jô, gente. Eu acho também, com todo respeito ao Jô, mas... Já beijei do Jô também. Não dá pra competir, né? Olha o nosso estúdio aqui, essa máquina. Aliás, Carmen, quando você chegou aqui a primeira vez, chorei. Eu ia falar, eu vou entregar a Carmen. Você chorou porque, assim, é uma emoção também. Até pra quem não tá acostumado, ver um carro de Fórmula 1 de perto é uma coisa. Agora, ver o carro que foi do Ayrton, pilotado por ele e ganhou uma corrida. O da aposta. Essa história de 1990 do GP da Itália. E você vê aqui esse trabalho no Instituto também é muito bacana, né, cara? É inacreditável. E o mais legal é que ele tá vivo. Ele tá vivo na memória. Lá vou eu chorar. Ele tá vivo na memória de todo mundo que viu a história dele. Sim. Ele tá vivo no legado que a Viviane leva a ferro e fogo da educação, que era o sonho dele. É isso. Então, assim, ele vai ser eterno. E o nosso trabalho, inclusive aqui, que a gente tem esse feedback muito legal dos internautas, todo mundo comentando esse trabalho do Cena TV, das nossas redes sociais, é justamente isso, levar essa história e contar essa história pela perspectiva de todo mundo que tá vendo. Porque as pessoinhas de hoje, os jovens de hoje, as crianças de hoje, eles ouvem falar de um Senna, mas eles não viram, não vivenciaram, né? Então é muito importante... mostrar que era algo mais, era muito mais do que um excelente piloto de Fórmula 1. E você me perguntou, a primeira pergunta foi, o que tem a ver o canto lírico com Senna? Na minha experiência, na minha humilde experiência, eu também, de uma certa forma, represento o Brasil numa área que tem pouquíssimos brasileiros atuando fora do Brasil, ou pelo menos poucos que chegam até uma mídia. Brasileiro né? Tá no mundo inteiro, né? Tá no mundo inteiro. Senão a gente, quando anda na rua, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque eles estão por aí. Mas são poucos que conseguem realmente se cravar no mercado, atingir um reconhecimento fora do Brasil. E eu, graças a Deus, consegui. Então eu me sinto representando o Brasil, muito modéstia à parte, como ele. E pra gente que canta, pra gente que encara grandes plateias,
eu viajo durante o dia para cantar à noite. Eu viajo durante o dia para cantar à noite, todo santo dia. Pode ser 5.000 pessoas, como pode ser 40.000 pessoas. Então tem uma hora que o corpo físico, ele já foi, já deu, você já cansou. E o que é que te segura? É o foco. Primeiro, isso, no meu caso, como eu sou cantora, isso foi um dom que Deus me deu. Eu nasci assim. Podia ter nascido com uma voz horrível. Graças a Deus, Ele deu uma voz que dá pro gasto. Dá pro gasto, Dá gente pro gasto. do céu. Não, pera aí, depois a gente põe uns vídeos aí pra vocês verem. Mas eu tenho que trabalhar por isso. Que era o que ele fazia, ele nasceu com o dom de dirigir. Mas ele abraçou isso e tentou se aperfeiçoar, estudar, sempre ser o melhor, sempre ser o melhor. Ah, já tá bom, já tá ótimo. Não, pode ser melhor. E a minha área é assim também. Então, é nisso e o foco. É tudo. A história, eu ia falar exatamente a história da pulseira. A história da pulseirinha. A Carmen, inclusive, foi uma das artistas que fez a divulgação da campanha. A gente viu vários atletas olímpicos usando, inclusive a campanha do ouro do vôlei masculino foi marcada por isso também, pela campanha No Pulso do Brasil. E o que é interessante, cara, que todas as pessoas que eu já entrevistei sobre o GP Brasil de 91, eles falam, olha, tecnicamente, a McLaren ali não era para acabar a corrida. Então, assim, eles falam, olha, se fosse um piloto comum, digamos assim, teria abandonado, porque estava dando muito problema no carro e tal. De repente, até acho que se fosse uma prova qualquer, uma prova assim que não fosse o GP Brasil de Fórmula 1, talvez o Senna tirasse o pé para chegar em segundo, mas acho difícil. Muito talvez, viu? Mas sendo no Brasil, é assim, é aquilo que ele falou, vai ter que dar. Vai ter que dar. E você lá no palco, às vezes assim, vai ter que dar. Nossa, você vai deixar 40.000 pessoas sem o espetáculo. Isso virou para mim um mantra. Um mantra. Mas um mantra com muito respeito. Assim, vai ter que dar. Vai ter que dar. É difícil ter música clássica no Brasil? Mas vai ter que dar. É difícil cantar quando você tá sem voz, você tá acabado, tem 40.000 pessoas querendo te ver. Vai ter que dar, sabe? Tem que dar. E eu acho que é interessante, assim, eu realmente não sei. Eu trabalhei 1 ano e meio na Ilustrada, na Folha de São Paulo, então eu entendo um pouquinho de artes, mas não tanto quanto o automobilismo, claro. Mas eu vejo que uma semelhança também no trabalho de vocês, que é assim, como na Fórmula 1 você tem os mecânicos, os engenheiros, todo mundo faz um trabalho em equipe, só que a hora que tá ali no carro, é o piloto que tá levando todo esse trabalho. É mais ou menos como vocês, né? Você tá ali sozinha, você olha ali, está sozinha, cantando no palco, soltando a voz, mas teve todo um trabalho, todo mundo, os instrumentistas. Tem o preparador vocal, tem o fonoaudiólogo, tem o otorrino, tem o personal trainer, que a gente tem que ter músculo, essa história de que cantora podia ser gordinha, já foi. A gente tem que ter abdômen, a gente tem que ter pulmão para segurar a onda, a gente tem que ter gogó. Tem os músicos, que a gente não faz um show sozinho, mas assim, se você pifar, é você. Só você tá ali, né? É você, mas é muito gostoso, porque na verdade você está muito bem acompanhada, mas você sabe que é você que faz aquilo e você entrega aquilo para o público e você recebe aquilo do público. Então eu fico pensando assim, como que não se sentia dentro dos carros, ou por exemplo nesse da pulseirinha de 91, né? Ele era só, mas ele estava com uma galera da equipe e ele estava fazendo isso por ele também, porque ele falava, eu vim para vencer. Ele falava, eu vim para ganhar, né? Mas era pra gente. É pros milhões de brasileiros, era pra a gente que tava lá torcendo. Era pra gente, então não dá pra desistir. Não dá. E é engraçado também, eu acho que você deve ver isso. Eu, como jornalista, às vezes viajo cobrindo alguma corrida. Ele vê, você tá indo pra Fórmula 1, vê que é o passaporte brasileiro, na hora já falam pra mim, Ayrton Senna. Como era o Ayrton Senna? Vocês lá no Brasil, como que era isso? Também pra você, quando descobre que você gosta de Fórmula 1, que também é brasileiro. Tem. A primeira coisa que te pergunto é isso? Tem. Eu confesso que depois da gente, infelizmente, ter perdido ele, porque pra mim foi meio traumático, eu via todas as corridas e justamente a corrida fatídica eu não vi. Eu era bem novinha, estava estudando pra vestibular e a mamãe falou assim, você tem certeza que você não quer que eu te acorde? Fiquei estudando até tarde, eu falei, mãe, ele vai ganhar. Não, amanhã eu vou dormir. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, minha mãe me acordou assim e eu fiquei meio que, não digo que é um trauma, mas eu falei,
Muita gente parou de ver Fórmula 1. Né? Eu dei uma abandonada, eu sei o que está acontecendo, mas eu não sou mais aquela de ficar na frente da TV. Mas, por exemplo, eu trabalho muito na Holanda. Tô indo agora para a Austrália, mas o meu ponto fixo, assim, onde eu saio para os torneios, eu saio da Holanda. E lá tá surgindo um agora. Que é o Max Verstappen, né? Exatamente. Que é o grande ídolo lá da Holanda. Exatamente. E quando eu falei para alguns amigos assim, olha, eu vi o pessoal da orquestra lendo a revista de Fórmula 1 e tal, eu falei, ei, vocês lembram do Senna e tal? Eu tô toda orgulhosa. Eu falei, olha, eu acho que eu vou lá no instituto. Nossa, foi uma comoção, assim. Foi uma comoção, uma comoção. E eu tô feliz que eu vou agora para a Austrália, que vou cantar, eu não sou a Tina Turner, mas eu posso até fazer uma homenagem para ele, né? Deve, ó, tá feita a promessa aqui então, porque realmente quem é fã lembra aquele show espetacular em 1993. Incrível! Encerrou a temporada de 93, o Ayrton ganhou a corrida e aí a Tina Turner toca Simply the Best e chama quem pro palco? Ayrton Senna, quer dizer... Simply the Best. Isso, e assim, eu acho que não podia ser mais emblemático, né, Carmen? Simply the best! Aí, ó, tá vendo? Mas não é só na ópera que você se arrisca, então, né, cara? Não. E como é que é por exemplo, você acha que a história do Ayrton, já fala aqui viajando um pouco, mas daria uma ópera, né? Acho que toda a trajetória dele tem realmente... Compositores do Brasil e do mundo, façam um libreto. Componham uma ópera deste homem. E aí, Carmen, você já participaria então desse projeto na mesma hora? Total. Aí, então fica o convite para quem entende do assunto fazer essa, porque realmente é aquela jornada do herói que a gente fala, né? Eu escrevi um livro sobre o Ayrton, até eu vi coisas sobre o esporte e eles falam isso, né? Que você tem a introdução, o começo da carreira dele, toda a parte, e claro, tem a parte do mito no final, que é que o Ayrton se torna e acho que é bem a ópera mesmo. Mas sabe o que eu acho muito legal? É horrível que a gente perdeu ele. Mas ele teve princípio, meio e fim. E ele se transformou num mito vivo. Ele não precisou passar para um outro plano para se transformar num mito. Né? E aí você tem essa história, como você falou, o legado aqui do Instituto, a educação, todos os valores do Ayrton. Ele conseguiu em tão pouco tempo... plantar tudo para você ver que ser humano privilegiado de ter tanta consciência e em tão pouco tempo plantar tudo que está aí e que serve, lá vou eu de novo, serve de exemplo para todo mundo que viu e para todo mundo que não viu e vai ser eterno isso, porque são coisas do bem, são valores e eu sou suspeita para falar porque eu me transformei numa embaixatriz do amor. Eu acho que eu virei uma embaixatriz do amor. Casei recentemente e para mim eu vejo amor em tudo. E eu acho que ele tinha muito amor. Ele tinha muito amor pela família dele, ele tinha muito amor pelo país dele. Ele era muito orgulhoso de ser brasileiro num momento em que o Brasil estava difícil pra caramba, que por sinal, vamos, né? Isso está difícil, né? Mas ele acreditava. Ele podia ter se agringalhado, ele podia ter ficado lá fora, e não. Ele dividia com a gente as vitórias dele, né? Ele dividia com a gente. Então, isso é amor. Eu posso falar uma coisa? Deve. Quer dizer, eu posso cantar uma coisa? Então, a gente estava esperando, eu ia te pedir, mas eu não sei como é que é, assim, porque quando é cantora a gente pede uma palhinha, mas ópera tem que dar uma preparação, tem que dar um aquecimento. Não, mas eu vou, já que a gente está falando de Brasil, eu vou cantar com a minha voz um texto que é de um compositor brasileiro que eu admiro muito, que é Renato Russo, e que tem a ver com a verdade do amor do Ayrton. É só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai dar sim. Demais, né? Olha, parabéns, cara, muito bom. A gente teve aqui um espetáculo. Ó, o pessoal do Instituto, inclusive, que acompanha as nossas gravações aqui, já aplaudiu também. Então tivemos um espetáculo só pra vocês aqui do Cena TV. Cara, salve, Ayrton. Muitíssimo salve, Ayrton. obrigado. E, obrigada bom, então boa sorte aí na sua turnê na Austrália, Holanda, sempre que você tiver. E manda uma homenagem pro Ayrton que ele merece. Com certeza. Meu querido, meu amor, a gente se vê num outro plano. Legal, muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. É
É isso aí, pessoal. Demais o papo com a Carmen, né? Nem sabia que realmente o Ayrton também extrapola, né? Inspirando não só os atletas, pilotos, mas também até o pessoal, cantores líricos da ópera. Então, muito bacana, curte o vídeo, se inscreva no canal também, né? Compartilha com os amigos e assiste os outros. Se você não teve tempo, aproveita agora, já assiste também os que ficaram bem legais. E lembrando que os produtos estão lá na Ayrton Senna Shop, tá bom? Valeu, até a próxima!